Olá, meus amigos, família Prozebem, que bom estarmos aqui mais uma vez com vocês, agora para fazermos o culto do Evangelho no Lar. Nosso boa tarde e que possamos ter uma tarde de muita alegria. Hoje a minha alegria é redobrada, porque eu estou vendo aqui pela tela e vou trabalhar com uma amiga querida, né? Muito emocionante para mim trabalhar com ela, com Dona Lisete. Nós hoje vamos fazer o culto do Evangelho no Lar. Nós duas aqui. Então, meus irmãos, vamos nos preparar. Quem já chegou por aí, né? Vamos nos prepararmos para a prece inicial, para darmos início ao nosso trabalho dessa tarde, certo? Então, vamos elevar nosso pensamento até Deus e dizermos para Ele: Senhor, aqui estamos reunidos no nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais a Tua palavra, para nos direcionarmos nesse caminho que Tu és, Senhor Jesus. Queremos, nesse momento, através dos nossos anjos, nossos mentores, te pedir proteção para essa tarde, te pedirmos também inspiração e que possamos aprender a Tua palavra, Senhor, para que possamos vivenciá-la cada vez mais. É muito bonito quem sabe, mas é mais bonito quem vive a Tua palavra, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, foste Tu que o disseste, e nós confiamos em Ti, Senhor. Fica conosco nessa tarde, hoje também, e assim queremos dar início ao trabalho dessa noite, dessa tarde. Deus seja louvado. Dona Lisete, cadê a senhora? Aqui estou. Pronto, nosso boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde também àqueles que, em alguns pontos, vão acompanhar esses nossos minutos de reflexão evangélica. Para esse momento inicial, eu trouxe aqui uma cópia do prefácio de um Novo Testamento que eu recebi quando estava ainda na Secretaria da Fazenda. Um certo dia, dois senhores chegaram lá, de sala em sala, e distribuíram o pequeno Novo Testamento entre todos nós, os funcionários da secretaria. Como sempre, um livro eu nunca começo senão pelas orelhas, pelo prefácio, introdução. É sempre assim, para depois entrar no conteúdo. Então, o prefácio desse Novo Testamento me chamou a atenção e posso dizer que ele me encantou. Eu achei lindo demais e eu acredito que se nesta tarde, nesses minutos que nos são destinados, a gente refletir sobre esse prefácio, eu acho que já estaremos lucrando com isso. Então, aqui está digitado o prefácio do Novo Testamento, para que a gente tire dele lições proveitosas. Os Gideões Internacionais são uma associação de homens de negócios e profissionais de diversas categorias, cristãos, que têm distribuído mais de 2 bilhões de Bíblias e Novos Testamentos. Veja que bem que o número é bastante alto.
2 bilhões de Novos Testamentos distribuídos em hotéis, hospitais, instituições penais, instituições de ensino e forças armadas em todo o mundo. Esse prefácio já começou a me chamar a atenção por saber que os gideões são homens de negócios, profissionais, de diversas categorias. Não se trata de algo sectarismo fechado, não. Os gideões se dedicam ao estudo da Bíblia, ao estudo do Evangelho, e gratuitamente faz chegar a todo o povo esse Novo Testamento. Deus promete abençoar a sua palavra a fim de dar fruto para a sua honra e glória. Os gideões, tendo visto muitas evidências das bênçãos de Deus sobre esse trabalho, e sabem que ele cumpre a sua promessa. É nossa oração sincera que o leitor, ao ler e meditar nesta página maravilhosa de Deus, encontrará a instrução e bênção de que necessita. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho para a salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, seu intento, e a glória de Deus, sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia a Bíblia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensa o mais árduo labor e condenará a todos a quantos menosprezem seu sagrado conteúdo. Conteúdo santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, seu intento, e a glória de Deus, sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer.
é-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensa o mais árduo labor e condenará a todos, a quantos menosprezem seu sagrado conteúdo. Eu costumo ler os prefácios, como eu disse, sempre que vou ler um livro, o prefácio é lido por mim. Mas confesso que esse prefácio me chamou a atenção. Posso dizer que ele me encantou. E imaginar que esse grupo de Gideões são de homens do mundo material, homens profissionais, liberais. Não se trata de sectaristas, mas encanta a gente saber que os gideões são tão dedicados ao estudo bíblico. Conforme ele diz, leia para ser sábio. E ele diz mais, leia a Bíblia como se estivesse fazendo oração. Quando Rosângela acertou comigo para a gente conduzir esses minutos de reflexão, eu disse a ela, eu digo, Rosângela, eu estou surpreendida com o prefácio do Novo Testamento, e que tem sido distribuído no mundo inteiro de forma gratuita. Esse prefácio, ele nos ensina muito. Então, nesta tarde, em que vamos ter cerca de 15 ou 20 minutos para reflexionar sobre Jesus, sobre a Bíblia, eu achei por bem começar através desse prefácio. Rosângela. Dona Lisete, ele é bastante bonito mesmo, e o que é que ele diz? A realidade da Bíblia, né? E aquilo mesmo que Jesus falou, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade. Então, tudo que ele nos ensinou está onde? Está nas Escrituras que ele deixou para que os apóstolos dele escrevessem, e acabou ficando em um livro só, não é? Que é esse Novo Testamento, e que nos serve de guia, nos serve de ele, Jesus, que é o guia e o modelo da humanidade, está refletido aí nos seus ensinamentos. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, que nesse Novo Testamento aí, tem o Sermão da Montanha, não é? O Sermão do Monte, que Mateus e Lucas fala tão bem, e que, olha, Gandhi disse que se todos os livros do mundo fossem destruídos e ficasse só o Sermão do Monte, a humanidade estava salva, porque está aí todo o conteúdo que nós precisamos. Ou seja, eles, nessa introdução, eles dizem justamente para a gente ler atentamente, ou seja, estudar, porque a gente lê de uma vez só, mas quando você volta, que você vai estudar lentamente, que vai ler lentamente, não é? E hoje nós ficamos de ler alguma coisa, de refletir sobre a primeira carta que São Paulo escreveu aos povos que ele visitava, não é? Tem os Colossenses, os Romanos, os Efésios e os Tessalonicenses, que eles mandaram 2 cartas, não é, dona Lisete? Inclusive, o primeiro documento do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a senhora, veja bem, essa carta, inclusive, como a senhora falou, é a primeira, não é? Que ele escreveu 2, não é isso? Ele escreveu 2. Essa primeira, inclusive, eu gostaria que a gente fizesse um resumo assim só do que ele falou,
não é, do que ele deixou escrito, porque o que era que Paulo fazia? Depois que ele saía da cidade, com o tempo, ele fazia o seguinte, ele mandava cartas para que as pessoas lembrassem tudo quando ele passou naquela ocasião, naquela cidade, né? E Tessalônica, que é a segunda cidade, até hoje, a segunda cidade da Grécia, ele passou, e foi a primeira carta que ele escreveu, como a senhora mesmo já falou, e ele fala algumas coisas aí essenciais. Vamos ver o que é que ele fala aí sobre isso aí? Isso, Rosângela. E digo que o que me chamou a atenção nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é que o capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte, isto está no contexto, está no texto da carta. Examinai tudo e retende o bem. Eu fiquei curiosa em saber qual era esse tudo. E então fui à primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e compreendi que esse examinar tudo é que naquela época era o ano 50, inverno de 50 e 51, é lá mesmo no começo. Jesus foi em 33, então, no ano 50, no inverno de 50 e 51, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses foi enviada. Então, eu queria saber o que é esse tudo, conforme ele diz, examinai tudo e retende o bem. Então, ficamos sabendo, através dessa carta, que naquela época, a Tessalônica estava sendo povoada por pensadores, sábios, filósofos. Então, havia um movimento de cultura muito amplo. E essa recomendação de Paulo aos Tessalonicenses, e examinar tudo e retendo bem, me chamou a atenção, porque Paulo não disse, já que tem muito movimento aí na Tessalônica, muitos sábios, muitos filósofos, muitos pensadores, vocês não se interessem por nada, vamos ficar somente conhecendo o cristianismo. Não, Paulo não fez isso. Ele disse, examinai tudo e retende o bem. Hoje, se Paulo fosse contemporâneo, imagine se naquele tempo já havia esse movimento cultural que fez Paulo recomendar que examinasse tudo e só retivesse o bem. Imagine hoje, com tanto movimento cultural no mundo, mas com certeza Paulo diria a mesma coisa, examinar tudo e retende o bem, porque o bem não é só propriedade de uma doutrina, o bem, as diversas religiões trazem o bem no que ensinam. Então, isso aí me deixou um tanto à vontade para examinar também um pouco da literatura espírita, um pouco dos evangélicos. Eu cheguei até a frequentar como católica, que ama a sua igreja, que ama a doutrina católica, mas eu tinha certa curiosidade e constatei o seguinte, que até mesmo nas seitas, que são hoje tão prejudicadas do ponto de vista de alguns sectários fechados, até mesmo as seitas nos ensinam muita coisa. Como a gente aprende quando busca a essência, quando busca o bem nas diversas doutrinas. Por isso que, para esse momento, eu achei oportuno a gente ter esse conhecimento. Tem uma frase, dona Lisete, também que ele diz, que eu achei muito importante.
Ele diz assim, verdade. Ele diz assim, ó, que cada um de nós possa santificar o seu vaso. O que é o seu vaso? É a própria consciência nossa, né? Tem tudo a ver com isso dessa frase que a senhora falou também. Então, que cada um de nós possa santificar o seu vaso. E ele nos convoca a quê nessa carta? Ele nos convoca, não, ele convoca os Tessalonicenses, não é? Que a gente traz para nós nesse momento, ao amor fraternal, a amar uns aos outros, para fiquemos atentos e aprendamos a sermos honestos, sermos éticos, né? Ele faz essa convocação aos Tessalonicenses na ocasião que ele escreve essa primeira carta. E depois, como ele diz, no final aí, que é o capítulo 5, é o último dessa primeira carta, que ele vai dizer que retende só o bem. Não é isso? Então, examinar tudo e retende o bem. O bem, não é? E essa convocação que ele faz para que possamos... Também ele diz assim, que tudo isso é para que a gente possa ver o rosto de Deus, não é? Ele diz só assim, orando pelos outros, fazendo bem aos outros, e a gente vê que nesse momento, por exemplo, é muito notório isso, né? A gente está precisando disso. A gente nunca viu tanto as pessoas orando uns pelos outros. Ele pede também para nos consolarmos uns aos outros, né? Ele pede aos Tessalonicenses na ocasião, né? Que ele está escrevendo aos Tessalonicenses, depois tem a segunda carta que ele escreve, depois ele vai escrever aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, como eu já falei. Mas eu acho muito importante isso. No final, a senhora foi para uma frase muito importante, que depois que ele diz tudo, ele diz, retenha só o bem. E durante a carta, ele fala nisso tudo, não é? No amor fraternal. Fala, não é? Isso. Na esperança, na fé. Isso. Na esperança, na fé. E o que mais, dona Lisete, que nós podemos tirar daí? Eu tirei também aí a quebra do preconceito religioso. Sim. Provavelmente, Paulo não era preconceituoso. Quando ele diz, e sabendo que aqueles filósofos, pensadores, aqueles homens cultos não eram cristãos, ele não disse, deixai-os e fiquemos só com o conhecimento cristão, não. Examinai tudo e retende o bem. Então, não se justifica que tenhamos preconceito religioso. Toda religião, as religiões, na sua essência, elas se encontram. A gente vê mesmo que as divergências são insignificantes. O bom é que, na essência, toda doutrina prega o amor, prega a fé, a caridade, a esperança. Então, não temos razões nenhuma para sermos preconceituosos. Justamente. E a gente vê tanta intolerância ainda, não é? Nos tempos de hoje, mais de 2000 anos depois, e a gente ainda vê muita intolerância religiosa, que é uma das coisas que a doutrina espírita, sabe, dona Lisete, bate muito. E isso daí, nossa casa de oração lá, o Prozebem, uma das coisas boas é isso que ela faz. Ela traz um intercâmbio, não é? Ela traz sempre pessoas de outras religiões para falarmos dos mesmos assuntos que nós falamos à luz da doutrina deles. E aí a senhora mesmo já participou, não é, de algumas delas, e aí é onde a gente vai ver que está todo mundo falando sobre o amor da mesma forma. E, inclusive, a senhora conhece também os Bahá'í, não é? Que nós já trouxemos aí também para uma live nossa, que também eles não falam em Jesus, mas eles veem em Jesus um profeta. E outra coisa, eu vejo muita coincidência entre o que Bahá'u'lláh fala e o que Jesus falou. Ou seja, tudo converge para
Deus, tudo converge para o que Jesus, que nós consideramos nosso guia e modelo, o que veio nos trazer, que é isso que Paulo faz tão bem, né? Ele faz muito bem em todas as suas cartas, que eu espero, assim, que em outra ocasião a gente tire outra carta dele. Isso. Né? E outra ocasião que a gente possa trabalhar junto, que a gente possa trazer mais, porque nessa ele falou sobre a fé, o trabalho, o amor, a paciência também ele fala, né? E isso tem a ver com a intolerância, não é isso? Também. Com certeza. Hã? Como é? Não, eu pensei que Dona Lisete tinha... Ouviu, Dona Lisete? Sim. Nós falamos, ele fala sobre fé, sobre trabalho, sobre amor, sobre paciência e esperança, não é? É tudo que nós estamos precisando nesse momento, não é isso? Tantas pessoas perdendo seus entes queridos, perdendo não, que a gente não perde gente, não é isso? Mas, assim, a gente perde coisas, mas a gente não perde, mas, assim, se despedindo de uma forma, assim, tão, muitas vezes, fria de seus entes queridos, tanta gente no hospital. Eu mesma estou com um primo que está entubado hoje no hospital. Aí a gente fica pedindo oração e a gente vê a disponibilidade das pessoas em orar por esses entes. Isso é muito bom. Isso é o que Paulo pedia e que a gente vê aí hoje, né? Não só na doutrina espírita, como nos católicos, uns orando pelos outros, ajudando, né? Ajudando no trabalho, ajudando na esperança, ajudando também a sermos mais, assim, solidários uns com os outros e a nos consolarmos nesse momento. Não é isso? Isso também vem dar também um certo freio ao espírito crítico, impiedoso, que a gente, às vezes, manifesta, né? O espírito crítico, ele não analisa, não está correto quando condena certos procedimentos. Outro dia, eu ouvi de uma pessoa ela dizendo o seguinte: são vãs as repetições. Não concordo com o terço, com o rosário. Quantas ave-marias repetidas, quantos Pai Nosso. Essas repetições não têm valor. E eu fiquei a pensar, será que não? Um colar que é constituído de repetições de pérolas, perde o valor, porque as pérolas são repetidas, tinha que ser pérola e outras pedras mais e outras coisas. Não fica tão bonito um colar quando repete as pérolas. O terço, que é a oração de todo católico, o terço ele é de uma beleza incrível. O terço, ele não só repete as Ave-Marias e os Pai Nossos. O terço faz reflexão sobre toda a vida de Jesus, desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que ela seria a mãe do Salvador, do Filho de Deus, até a ressurreição. Quem reza o terço cuidadosamente compreende que ele não é só repetir as Ave-Marias, que já teria sentido. Se as repetições não tivessem valor, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso. E como ele disse, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estás no céu. Ele não nos ensinou a rezar o Pai Nosso uma única vez. Nós rezamos o Pai Nosso repetidamente. Todos os dias, a gente reza o Pai Nosso. Reza a Ave Maria. Então, as repetições, eu discordo, elas não são vãs. E, sobretudo, porque, em se tratando do rosário,
Peraí. E, sobretudo, o rosário, que são mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Durante a reza do rosário, a gente repete como uma cantilena as Ave-Marias, mas sempre pensando no mistério, na ocorrência daquele mistério. E basta a gente saber que no terço, ou no rosário, o rosário são 3 terços. Hoje são 4 terços, porque foram acrescentados os mistérios da luz, bem cabível pelo Papa recente, o último Papa. Então, a gente tem que concordar que o terço, o rosário, não são orações vãs. Convém que a gente reze as Ave-Marias, os Pai Nossos, e medite sobre os fatos mais importantes da vida de Jesus, desde a anunciação do anjo até a ressurreição. Muito bem, dona Lisete. E tem uma coisa que Jesus falou, não é? Vigiai e orai. Não julguei. Não julgueis para não ser julgados. Não é? Com o mesmo juízo que julgado será julgado. Não temos o direito de julgar ninguém. E quem disse que nossas orações são as certas? São as certas para nós, não é? Falando nisso, já está em cima da hora, gente. Eu não sei, nossa voz oculta aqui ainda não disse se já está na hora. Já, não é? Já. Então, vamos fazer nossa prece. A senhora quer fazer a prece final? Você pode fazer. Então, faça a prece final. Eu gosto de ouvir as preces que vocês fazem e fico satisfeita em você fazer a prece final. Eu tinha reservado para esse momento, como eu costumo valorizar os poemas, poesias, elas nos ensinam tanto. Então, eu trouxe para esse momento a primeira poesia que eu memorizei lá nos meus 10 anos de idade. Pronto, vamos para ela. Ave Maria, meu filho, termina o dia, a primeira estrela brilha, procura a tua cartilha e reza Ave Maria. O gado volta aos currais, o sino toca na igreja, pede a Deus que te proteja e que dê vida a teus pais. Ave Maria ajoelhada, pede a Deus que generoso te faça justo e bondoso, homem bom e filho honrado. Que teus pais conserve aqui, para que possas um dia pagar-lhes com alegria o que sofreram por ti. Reza à procura do teu leito, para adormecer contente, dormirás tranquilamente, se disseres satisfeito. Hoje pratiquei o bem, não tive o dia vazio, trabalhei, não fui vadio, nem fiz mal a ninguém. Obrigada. Assim seja, amém. Muito boa noite, meus irmãos, que tenhamos uma noite de paz, não é, dona Lisete? Foi um prazer grande, uma alegria muito grande estar aqui com a senhora, viu? Vamos, que Deus lhe dê sua saúde aí, e que nossos irmãos tenham uma noite de paz. Muito obrigada, gente. Família, obrigada também uma boa noite. A todos paz. que escutaram. Paz.